sim. Muito bem, estão todos prontos? Podemos iniciar? Muito bem, então, a professora Fabrícia, se a senhora teria alguma objeção a gente gravar a sessão? Acho que é muito bom gravar, até para o Luiz Carlos depois poder ter mais segurança para fazer ajustes caso necessário, né? Perfeito. Obrigada, professor. Eu só não sei depois como recuperar esse vídeo, porque eu não sou o dono da sala, né? Mas eu vou... Certo. Mas a coordenadoria, ela tem acesso, né? Aí é possível, né? Perfeito. Vamos começar, então? Eu vou clicar aqui em iniciar a gravação, tá? Então, a partir desse momento, todos vão estar, estão cientes de que estão sendo gravados, né? Perfeito. Começou, eu vou fazer a abertura. Boa tarde, eu sou o professor Orion Augusto Platt, presidente desta banca de trabalho de conclusão de curso, onde temos como eu como presidente, temos também como membro a professora Fabrícia Silva da Rosa, professora doutora, e também a professora doutora Joyce Denise Schaeffer, para a defesa do trabalho de conclusão do curso, da monografia do aluno Luiz Carlos de Assis Júnior. Então, esta sessão será iniciada com a apresentação do Luiz, que terá até 20 minutos para fazer a sua defesa. Na sequência, cada membro da banca terá até 20 minutos para a arguição, incluindo o tempo da resposta do mesmo. Muito bem, Luiz, eu passo a palavra a você. Fique à vontade para iniciar a apresentação. Alô, professor? Agora dá para ouvir. Travou logo agora. Tá. Olá, boa tarde a todos. Eu inicio a minha apresentação cumprimentando os membros aqui presentes, ao meu orientador, professor Dr. Orion Augusto Platt Neto, a professora doutora Fabrícia Silva da Rosa e a professora doutora Joyce Denise Schaeffer, e aos demais convidados aqui presentes. O título do trabalho é a disponibilização na internet dos demonstrativos componentes dos balanços anuais, análise das capitais dos estados brasileiros, referentes aos anos de 2020 e 2021. Bom, aqui segue a estrutura da apresentação, na qual foi dividida em 6 capítulos. Iniciamos pelo capítulo de introdução. Diante disso, eu apresento uma breve contextualização sobre o tema para vocês. O acesso às informações públicas, ele é um direito garantido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, a LAI. A LAI, ela estabelece que os órgãos públicos devem dispor suas informações governamentais em sítios oficiais na internet, de forma transparente e em linguagem de fácil compreensão. Então, nesse sentido, a transparência na gestão pública, ela é capaz de promover o crescimento da cidadania e aumentar a confiança da sociedade nos seus gestores públicos. Nesse contexto, a Lei nº 4.320, que é a principal lei disciplinadora do direito financeiro no Brasil, ela exige dos entes uma série de demonstrativos contábeis. Porém, devido a ser uma lei antiga, a Lei nº 4.320, ela é superficial ou até omissa quanto à publicação desses demonstrativos. Só então com a implementação de novas leis, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência e até mesmo a LAI, que esses documentos começaram a ser exigidos, disponibilizados na internet, nos sítios eletrônicos dos entes. Nesse sentido, o tema central desse trabalho aborda a transparência governamental sobre as contas públicas na internet, e assim formula-se como questão da pesquisa. Os municípios capitais de estado estão disponibilizando na internet os demonstrativos contábeis exigidos pela Lei nº 4.320 de 1964? Para responder à questão formulada, foi elaborado o objetivo geral que visa verificar se estão disponíveis nos sítios eletrônicos das capitais, dos estados, os demonstrativos componentes dos balanços anuais consolidados, referente aos exercícios financeiros de 2020 e 2021. Em relação aos objetivos específicos, o primeiro foi elaborar um checklist contemplando os demonstrativos contábeis exigidos pela Lei nº 4.320, de 1964,
componente dos balanços anuais consolidados, baseados no trabalho de Silva e Platineto, e conforme as bases normativas aplicáveis aos anos de referência. O segundo, acessar de modo sistemático os sítios eletrônicos oficiais dos 26 municípios, capitais dos estados brasileiros, que são os entes componentes da amostra, para aplicação do checklist. O terceiro, remeter questionários aos setores técnicos dos entes, representados pelos poderes executivos, para confirmar eventuais ausências observadas a partir do checklist nas disponibilizações demonstrativas. Em quarto, apresentar os resultados das observações, com vistas a evidenciar os níveis de divulgação na internet dos demonstrativos abrangidos na amostra de municípios, empregando recursos básicos de estatística descritiva. E, por fim, comparar os resultados referentes das observações atuais com os resultados de pesquisas anteriores, que realizaram levantamentos similares, tais como os de Silva e Platineto, Mafra e Platineto e Arruda e Platineto. Bom, a pesquisa ela pode ser justificada nos contextos governamental, acadêmico e social. No contexto governamental, a presente pesquisa ela busca conscientizar sobre a importância da disponibilização dos demonstrativos contábeis como forma de prestação de contas para a população. No contexto acadêmico, a presente pesquisa ela busca dar continuidade no trabalho de Silva e Platineto. Dessa forma, é possível comparar os resultados e identificar possíveis práticas contínuas no descumprimento das leis, ou até mesmo ressaltar os municípios que melhoraram a disponibilização dos seus demonstrativos. E, por fim, no contexto social, o estudo se justifica-se por ressaltar os direitos estabelecidos aos cidadãos no acesso às informações. Isso porque muitos deles desconhecem as leis que os asseguram. Bom, iniciamos agora o capítulo de fundamentação teórica, dividido em 3 sessões. As principais normas utilizadas na fundamentação teórica foram a Constituição Federal, de 1988, a Lei nº 4.320, de 1964, a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência, o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Os principais autores mencionados na fundamentação teórica foram Garcia, Silva, Jorge, Siqueira Neto e Menezes, Martins, Corrama e Platineto. Bom, aqui constam alguns conceitos mais pertinentes em caráteres ilustrativos. Conforme Silva, o controle social atuante ele pode representar o elemento essencial para assegurar que o governo atinja os objetivos estabelecidos para os órgãos públicos e para os programas de longa duração, com eficiência, efetividade e dentro dos preceitos legais da ordem democrática. Segundo Siqueira Neto e Menezes, a implementação de soluções de governo eletrônico pode trazer benefícios significativos para a administração pública e para a sociedade em geral, tais como o aumento da eficiência governamental, a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos e a promoção da participação popular nos processos democráticos. Em relação às pesquisas anteriores, o capítulo final de fundamentação teórica apresenta os trabalhos e as suas principais características. Essas foram as bases consultadas na busca por pesquisas anteriores. O período abrangido pela presente pesquisa foi entre 2012 a 2023, e os principais autores similares em tema central foram Mafra e Platineto, Silva e Platineto, Arruda e Platineto e Afonso Etial. Iniciando agora a metodologia de pesquisa, dividida em 4 sessões e 4 subseções. Referente à metodologia de pesquisa, a presente pesquisa é descritiva quanto aos seus objetivos, documental quanto aos seus procedimentos e mista quanto à abordagem do problema. Além disso, essa pesquisa utilizou como coleta de dados documentação de fontes primárias e secundárias, checklists e questionários. Em relação ao checklist, ele foi elaborado para registrar a disponibilidade dos demonstrativos contábeis exigidos pela Lei nº 4.320. Em relação ao questionário, ele foi remetido apenas aos entes onde não foram encontrados os demonstrativos contábeis em seus sítios eletrônicos. E no que se refere à análise de dados, a pesquisa também foram aplicadas técnicas de análise documental e descritiva. Em relação ao checklist, ele foi elaborado em 4 grupos, com todos os demonstrativos contábeis da Lei nº 4.320. O primeiro grupo, intitulado DECASP, ele abrange as demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320 e pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o MCASP, com exceção da DMPL. O segundo grupo, denominado DMPL,
consiste apenas na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Embora ela faça parte da DECASP, do grupo 1, a publicação dela é facultativa aos entes públicos, e por esse motivo ele foi criado em um grupo à parte. O terceiro grupo, intitulado NE, é composto pelas notas explicativas. Elas não são demonstrações contábeis, mas são consideradas partes integrantes dos demonstrativos, ou seja, para cada demonstrativo do grupo 1, existe uma nota explicativa com informações auxiliares. E, por fim, há o grupo denominado demais, que engloba os outros demonstrativos da Lei nº 4.320. As entidades que compõem a amostra foram as 26 cidades capitais dos estados brasileiros, as mesmas pesquisadas por Silvio Platineto. No entanto, diferente dos autores, a presente pesquisa buscou analisar os demonstrativos contábeis nos sítios dos municípios referentes aos anos de 2020 e 2021. Na monografia foram justificadas a amostra, a população, bem como os motivos os fundamentos e motivos para a sua escolha. Referente à apresentação da amostra, o quadro 6, ele abrange as 26 capitais, as cidades, a população total de cada município, o seu PIB, as receitas realizadas e os sítios eletrônicos de cada município. No quadro 6, é possível observar que as capitais elas representam 22,4% do total da população brasileira. Também elas abrangem 26,2% do PIB e realizam cerca de 29,3% em receitas aos cofres públicos. Resumindo, essas cidades elas representam números significativos, especialmente quando consideramos que as 26 capitais elas abrangem apenas 0,5% do total de municípios brasileiros. Bom, para classificar o nível de disponibilização dos demonstrativos coletados nos sítios eletrônicos dos municípios, foi necessário elaborar um critério para classificação, em 4 níveis. Ou seja, classificação completa, para 100% de disponibilização, parcial, para números a partir de 50% de cada todo, porém abaixo de 100%, incompleta, para valores abaixo de 50% de cada todo, exceto 0%, e ausente para 0%, ou seja, a ausência total dos demonstrativos. Começamos agora com o resultado da pesquisa, dividido em 3 seções e 5 subseções. Bom, o quadro 8, ele apresenta uma síntese dos resultados obtidos por meio dos sítios eletrônicos dos entes. Os espaços nesse quadro, eles foram preenchidos com base no critério mostrado anteriormente, referente aos 4 grupos e aos 2 anos de aplicação. Na tabela 1 de distribuições de frequência, é possível compreender melhor os resultados destacados no quadro 8. Pode-se perceber que o número de disponibilização completa diminuiu no ano de 2021 em relação ao ano de 2020. Já a disponibilização ausente, ela aumentou na maioria desses grupos, ou seja, isso representa uma queda na disponibilização por parte dos entes nos demonstrativos contábeis. Além disso, com a interpretação dos resultados, foi possível identificar que houve média disponibilização no grupo 1 DECASP. Por mais que os municípios, a maioria, tenha disponibilizado esses demonstrativos do grupo 1, ainda assim esses números não são satisfatórios, visto que são demonstrativos exigidos pela Lei nº 4.320 e pelo MCASP. Também houve baixa disponibilização no grupo das notas explicativas. Esperava-se que os resultados desse grupo fossem os mesmos do grupo 1, visto que são documentos que auxiliam a compreensão desses demonstrativos. E no grupo 2 também houve baixa disponibilização, mas isso pode ser justificado por ser um documento, um demonstrativo de publicação facultativa aos entes públicos. Foi identificado que 6 municípios disponibilizaram todos os demonstrativos contábeis nos 2 anos observados, ou seja, o município de Rio Branco, Salvador, Recife, São Luís, São Paulo e Curitiba apresentaram de forma completa todos os demonstrativos da Lei nº 4.320 nos dois anos de referência, incluindo a DMPL, que é facultativa. Os municípios de Manaus, Goiânia e Aracaju apresentaram todos os demonstrativos da Lei nº 4.320, exceto a DMPL, por ser considerada facultativa. Já os municípios de Macapá, Boa Vista e Teresina não apresentaram nenhum dos demonstrativos abrangidos no checklist, tanto em 2020
quanto em 2021. Bom, iniciando agora o capítulo de conclusões, na qual foi dividido em 3 sessões. Referente ao alcance do objetivo geral, que foi verificar se estão disponíveis nos sítios eletrônicos das capitais dos estados os demonstrativos componentes dos balanços anuais consolidados, referente aos exercícios financeiros de 2020 e 2021. Pode-se considerar que o objetivo geral ele foi inteiramente alcançado, visto que por meio de uma coleta de dados minuciosa foi possível verificar a disponibilização dos demonstrativos no sítio eletrônico de cada ente municipal. E com isso foi possível responder a pergunta: os municípios capitais de estado estão disponibilizando na internet os demonstrativos contábeis exigidos pela Lei nº 4.320 de 1964? Como resposta, a presente pesquisa permitiu concluir que nem todos os municípios disponibilizaram seus demonstrativos contábeis na internet. Bom, em relação aos objetivos específicos, o primeiro foi elaborar um checklist com os demonstrativos contábeis da Lei nº 4.320. O checklist ele foi elaborado no quadro 4, na seção 3.2. Acessar de modo sistemático os sítios eletrônicos dos entes. Os sítios eles foram acessados com base nos links apresentados no quadro 6. Em terceiro, remeter os questionários aos municípios. Os questionários eles foram remetidos a todos os municípios onde não foram encontrados demonstrativos contábeis e apresentados na seção 3.4. O quarto, apresentar os resultados das observações. Os resultados eles foram apresentados na seção 4.2. E, por fim, comparar os resultados das observações com os de pesquisas anteriores. As comparações dos resultados foram apresentadas na seção 4.3. Então, todos os objetivos específicos também foram concluídos com êxito. Quanto aos resultados, de modo geral, os municípios apresentaram um baixo desempenho referente à disponibilização dos demonstrativos exigidos pela Lei nº 4.320. Em relação às respostas dos questionários, os poucos municípios responderam ao pedido de acesso à informação, e dos poucos que responderam, acabaram não dando tanta importância à solicitação de informação. E, por fim, destaca-se a dificuldade em encontrar os documentos em diversos municípios, nos sítios eletrônicos de diversos municípios. Ou seja, alguns municípios, os documentos eram facilmente encontrados, enquanto outros demandavam mais tempo. As principais limitações encontradas foram referentes à amostra utilizada, visto que se fosse considerado outra amostra ou até mesmo expandida, os resultados poderiam ser diferentes. Todavia, a amostra ainda assim possui sua relevância, visto que são municípios que representam uma parcela significativa da população brasileira e costumam ter maiores recursos orçamentários do que a média dos municípios. E a outra limitação, ela refere-se aos demonstrativos abrangidos no checklist, visto que se fosse acessados outros demonstrativos nos sítios dos municípios, os resultados também poderiam ser diferentes. Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se expandir ou diversificar a amostra, pesquisando diferentes municípios ou municípios de um determinado estado, e também expandir a observação de demonstrativos. Ou seja, pode-se incluir os demonstrativos abrangidos no relatório resumido de execução orçamentária e no relatório de gestão fiscal, ambos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas foram as referências citadas na apresentação, as demais constam na monografia. Muito obrigado. Agora eu devolvo a palavra ao presidente da banca, professor Orion. Muito bem, encerrada a apresentação, vamos então à fase seguinte. Eu quero iniciar então agradecendo muito pela presença, por terem aceitado o convite do Luiz para participar dessa banca e se dedicarem ao trabalho. Agradeço à professora Fabrícia Silva da Rosa e à professora Joyce Denise também. Então, eu passo de imediato a palavra à professora Denise. Por gentileza, fique à vontade. Se você quiser se tornar apresentadora para compartilhar algum documento, é só solicitar. Tá, perfeito. Obrigada, professor Orion. Muito obrigada pelo convite, primeiro, professor Orion e Luiz. Fiquei bem feliz em receber o convite, embora eu não seja especialista na área pública, né? Então, eu espero que eu possa contribuir com alguns insights aqui. Acredito que a professora Fabrícia vai conseguir contribuir bastante também com relação à discussão na área pública. Em primeiro lugar, Luiz, parabéns, assim, teu trabalho está excelente, muito, muito bom mesmo, gostei muito de ler.
muito bem escrito. A metodologia, né, a forma que você explicou, e eu sei que também tu teve um trabalho de base, eu fui dar uma olhadinha lá para ver o teu trabalho de base, e eu vi que lá a estrutura do trabalho também, isso provavelmente mérito do professor Orion também, nessa estruturação toda do trabalho, né, que a estrutura está impecável, inclusive a parte da metodologia me chamou bastante atenção, que é algo que precisa estar muito claro para o leitor, o que exatamente, quais passos que você seguiu para chegar no teu resultado, e a sua está, assim, muito boa, né? Eu até estou com vontade de voltar lá nos meus trabalhos e melhorar eles a partir disso. Ficou muito, muito bom mesmo a tua metodologia. Além disso, outro ponto forte, tá? A metodologia achei muito boa, e a forma como você discute os teus achados comparando com estudos anteriores. Às vezes a gente vê artigos aí em congressos que vêm de mestrado, que vêm de doutorado, que não conseguem discutir tão bem, casar os resultados da pesquisa deles com resultados de estudos anteriores, como você fez. Claro que aqui tu tinha uma facilidadezinha, porque tu conseguia casar bem também a ferramenta que você aplicou, o instrumento que você aplicou e o que já tinha sido aplicado anteriormente em outros estudos. Mas, assim, isso não tira o teu mérito de forma nenhuma, tu discutiu isso muito bem, assim, coisa de discussão de gente grande mesmo, ficou muito bom. E outro ponto é que a tendência, conforme a gente vai avançando no trabalho, a gente vai cansando, né? Vai perdendo fôlego e lá no final a gente já não consegue fechar o trabalho com a mesma qualidade que a gente começou. Mas isso a gente também não percebe no teu trabalho. Parece que tu foi no mesmo ritmo do começo ao fim. Então, assim, tem vários pontos no teu trabalho. Eu não esperava diferente, né? Que tu foi meu aluno e o que eu vi do teu desempenho em sala de aula foi isso também, excelente do início ao fim. Então, vendo o teu trabalho, eu percebi que não foi só algo isolado de uma disciplina, que realmente é uma característica sua. Então, destacar muito que teu trabalho está excelente. Eu fiz algumas contribuições no arquivo, que aí são contribuições mais pequenas, e eu acho que não vale a pena levantar aqui, então eu vou compartilhar depois contigo, Luiz, e com o professor Orion, e aí vocês avaliam o que faz sentido implementar ou não. E alguns pontos que talvez sejam um pouquinho mais relevantes, eu vou destacar aqui na minha fala, que daí não vai estar no arquivo, então é bom que está sendo gravado, que depois vocês já conseguem conversar um pouquinho sobre isso também. Primeiro, os objetivos específicos, mas isso daí também é uma coisa de ótica, né? Na minha ótica, os objetivos específicos, eles deveriam ser mais do que você quer alcançar e não como você vai fazer. Os teus objetivos específicos acabaram ficando mais que um passo a passo metodológico, né? Então, isso seria algo que eu trabalharia um pouco, tá? Transformar os teus objetivos em o que você quer atingir, em microetapas, digamos assim, do seu objetivo máximo, e não em etapas metodológicas, mas sim do que você quer entregar. Tá? Esse é um ponto que poderia ainda ser melhorado. E eu fiquei um pouquinho confusa, e eu só fui entender quando eu estava lá na conclusão, e aí eu fui olhar o trabalho anterior também, para entender exatamente o que tu tinha feito. Porque você fala em replicar o estudo e o questionário, aí tu tens um objetivo como elaborar um questionário, e depois você fala em adaptação de questionário. Então, são 3 coisas diferentes. Ou você elabora um questionário, ou você replica, ou você adapta. Pelo que eu entendi lá no final do estudo e olhando o estudo anterior, o que você fez foi adaptar. Então, eu acho que tem que ficar desde o início claro para quem está lendo que isso foi uma adaptação e não simplesmente uma réplica ou a elaboração de algo novo, tá? Só deixar um pouquinho mais claro isso desde o início. E lá nas suas conclusões, eu achei que você foi um pouquinho pessimista. Mas, de novo, perspectiva. Olhando os estudos anteriores e a evolução que vem vindo, houve uma melhora, né? Convenhamos que houve uma melhora na apresentação das informações. É o mundo ideal? Não, né? Não é o mundo ideal. Mas o que eu senti, assim, que eu cheguei na tua conclusão, eu te senti assim, então, não, o negócio tá feio, gente, tá difícil, tá muito ruim. Então, eu acho que tu podia destacar um pouquinho mais o lado positivo também, que tu percebe que existe uma melhora, embora ainda tenha coisa para melhorar, mas eu acho que tu pode mostrar que existe uma melhora. E na tua fala agora eu senti isso também,
né? Que tu traz muito que o desempenho está baixo, a evidenciação está ruim, né? Então, eu acho que isso pode ser também um sentimento que você tenha bem forte por não conseguir ter resposta, principalmente quando você solicitou informações. Então, até uma frustração sua que está representada ali no trabalho. Mas eu não sei, tá? Isso, claro, vocês vão ter que conversar direitinho, mas eu acho que poderia trazer um pouquinho mais de otimismo, assim, olhar com um pouquinho mais de otimismo para os resultados, que achei que está muito assim, não, está muito ruim, mas não foi exatamente isso que eu vi nos resultados, que existe uma evolução. Tô certa? Existe, né? Pronto. E aí, assim, essa é uma pergunta para você, já que isso aqui é uma banca, né? Vamos te colocar numa banca aqui, uma provocação, tá? Porque o que você trouxe para mim foi, assim, um trabalho excelente para a validação de um trabalho de conclusão de curso, tá? Isso aí tá perfeito, tá validado, não tenho nenhum questionamento a esse respeito. Agora, como você está trabalhando com um trabalho na área pública, eu quero entender o que você traz de contribuição para a sociedade, que solução que você traz. Porque você me trouxe alguns problemas, algumas angústias aqui. Você me mostrou que falta disponibilização de informação ou de prestação de contas com a sociedade. Quando eu li o seu trabalho, eu percebi isso. E eu também percebi que existe uma dificuldade de acessar informação, mesmo com uma lei de acesso à informação que, na teoria, garante esse acesso. Nas suas conclusões e sugestões de trabalhos futuros, você só coloca como sugestões de próximas agendas trabalhos para expandir o trabalho que você fez, para ampliar ele. Mas e soluções para esses problemas? Você chegou a pensar nisso em algum momento? Vamos lá, falta de divulgação ou prestação de conta para a sociedade, e mesmo existindo uma lei, isso não está garantido o acesso à informação. Estou te colocando no fogo aqui, eu sei, mas é uma provocação. Durante a elaboração do teu trabalho, no fechamento dele, você chegou a pensar nisso, em trabalhos que podem ser feitos nesse sentido para levantar como resolver esse problema? Ou talvez não trabalhos, mas ações mesmo que poderiam ser desenvolvidas para resolver esses problemas que você levantou na tua pesquisa? Bom, eu entendi todos os pontos que você apontou, fazem sentido, fazem bastante sentido, realmente. Quanto à pergunta, em relação à primeira abordagem ali, realmente, eu acho que é um cenário meio pessimista, porque olhando pesquisas lá atrás, o do outro autor, junto com o professor Guilherme Mafra, a disponibilização dos demonstrativos lá era praticamente nula, não existiam, lá no começo da LRF, né, da lei. Depois ali com a Silva foi melhorando, e realmente houve a melhora, né, por mais que não como a professora falou, não é um cenário ideal, mas sim, realmente melhorou, a disponibilização ela melhorou. Em relação às contribuições, eu vejo, assim, o que mais o trabalho ele pode ajudar, assim, como nesse contexto, é por te ajudar a entender o que te segura para buscar essas informações. Até antes de conhecer a contabilidade pública, eu não entendia que esses documentos eles estavam na internet, não entendia que a gente podia solicitar ele como cidadão. Então, é bom fazer pesquisas nessa área para deixar as pessoas assim conscientizadas do que elas podem encontrar essas informações na internet. Então, realmente nesse sentido. Ali, eu não sei se isso respondeu a pergunta da professora. Não respondeu exatamente, né? Então, assim, ok, vou pegar esse teu gancho. Se tu não conseguir responder, se tu não tiver pensado a respeito disso, também tudo bem, tá, Luísa? É só uma provocação mesmo, né? Ok, existem essas leis que garantem o acesso à informação. Por exemplo, essa lei vai garantir o acesso à informação, até então você não sabia que isso existia. Mas você soube e você usou isso na sua pesquisa, e usou muito bem, né? Só que na tua pesquisa também deixou bem evidente que, ok, existe essa lei que garante o acesso à informação, mas quando você tentou acessar as informações, tu tivesse ou falta de resposta
ou uma resposta que muitas vezes não atendia aquilo que você estava perguntando, e você tentou retornar, perguntar novamente, e não obteve um retorno com aquilo que você estava buscando. Então, mais no sentido de entender se você chegou a refletir ou pensar em alguma solução para isso, né? O que poderia ser melhorado nesse sentido para garantir realmente o acesso à informação, porque uma lei a gente tem. Agora, na prática, não funciona tão bem, pela tua pesquisa, pela leitura que eu fiz, não funciona tão bem quanto na teoria, né? Sim, realmente faz sentido. Eu acho que ficou essa lacuna a colocar também. Eu li alguns trabalhos, principalmente de alguns orientandos do professor Orion, que verifica os portais em si, as informações que constam nos portais e aí possíveis melhorias que eles podem agregar para melhorar isso, ou até mesmo algumas formas de tentar entrar em contato com os municípios para tentar melhorar ou indagar por que essas informações não estão ali. Realmente eu acho que isso ficou a desejar, né? Ficou, no caso, a faltar. Por que essas informações parou no momento ali, elas não estão ali, né? Mas né, o que a gente pode fazer para que essas informações elas começam a aparecer, né? Começam a estar ali de fato, né? Fazer a parte de cobrar, né? Eu acho que você já está assim, bem no final do curso, então já deve estar um pouquinho cansado, mas se você conseguir refletir um pouquinho sobre isso e conseguir pensar talvez em agendas futuras, propostas de pesquisas futuras que vão além de ampliar o seu estudo, que também tenham essa abordagem, sabe, de entender o porquê que isso está acontecendo, por que não está tendo o retorno que deveria ter quando você faz uma consulta à prefeitura de um município, por que não retorna, por que não retorna aquilo que você quer, é por falta de compreensão da lei, é por falta de pessoas capacitadas, sabe? Eu acho que tem mais aí para investigar do que simplesmente ampliar o estudo, por mais que isso também seja excelente e a continuidade dele está mostrando que a gente está evoluindo de alguma forma. Não para o cenário perfeito, mas que a gente está evoluindo na evidenciação das informações e prestação de contas para a sociedade. Mas é só um exercício mesmo de pensar um pouquinho, porque aqui nessa banca eu percebo que a gente tem margem para fazer isso, porque a construção, a estrutura do teu trabalho está tudo excelente. Então, eu acho que aqui a gente tem também um espacinho para refletir um pouquinho e ver como que a gente consegue avançar para conseguir suprir os problemas que você encontrou na tua pesquisa, tá? Só nesse sentido. Mas é só isso, como eu te falei, o restante do trabalho eu vou compartilhar contigo, mas não tem, assim, muito ajuste, é uma ou outra coisinha que eu ponderei ali, mas está muito bem escrito. Mais uma vez, parabéns, professor Orion, também parabéns, porque com certeza a tua orientação foi excelente aqui, porque ver um trabalho assim tão bem estruturado, olha, é raro. Excelente mesmo, tá? Obrigada mais uma vez também pelo convite, gente, era isso. Muito bem, professora Joyce, muito grato pelas suas considerações, inclusive pelas críticas que certamente são pertinentes e a gente vai se esmerar aí para procurar atender o máximo possível. Então, eu passo agora de imediato a palavra à professora Fabrícia, agradecendo novamente a sua presença. A professora Fabrícia é professora de contabilidade pública, então, certamente também é muito pertinente, ficamos felizes aí com a sua presença. A palavra é sua, professora. Obrigada, professora Ora, Luiz Carlos, pela oportunidade. Me sinto bastante honrada de estar aqui hoje. Eu posso compartilhar, professora Ora? Primeiramente, né, Luiz Carlos e professor Orion, né, parabenizar pela temática e pelo trabalho, como já bem pontuado aqui pela professora Joyce, né? Estou vendo aqui que tem vários colegas assistindo aqui a essa banca, e é muito oportuno falar, né, sobre o desempenho do trabalho escrito e do trabalho oral, né? Está além das expectativas, realmente, em termos de estrutura, em termos de aprofundamento, né? Em termos de revisão de literatura, alcance dos objetivos, todo o trabalho do Luiz Carlos, né? Ele satisfaz, né, com bastante destaque, né, um trabalho de conclusão de curso, tá? Eu vou apresentar aqui apenas pequenas contribuições e parece que eu tinha conversado com a Joyce, porque as minhas contribuições estão muito ínfimas, né, em relação ao resultado que você traz aqui, Luiz Carlos, né?
E para os que estão ouvindo, o trabalho do Luiz Carlos é um bom trabalho de consulta, né? Em termos de primeiro, ele tem uma qualidade na escrita muito boa, né? Segundo, o tema é atual, o tema é pertinente, né? Está muito bem fundamentado, tem atualizações tanto técnicas quanto científicas no trabalho, então é um trabalho de consulta, né? Outra, a metodologia é muito bem explicada, né? Eu acho que sempre quando uma metodologia vem com um enquadramento, eu sempre me pergunto, será que precisa? Mas, olha, ficou muito bem enquadrado e o mais importante estava nos procedimentos metodológicos muito bem descritos. Então, o enquadramento se justifica, porque ele vem completar o quadro de informar sobre a metodologia. Falo isso porque muitas vezes a gente se prende, eu me enquadro e isso é o suficiente. Não é. Isso é só para dizer, na sua visão de mundo, onde você enquadra a sua pesquisa. Quando fica só no enquadramento, é um problema. Né? Agora, quando tem uma boa esclarecimento de como fez a pesquisa e mostra, na sua visão de mundo, o que enxerga do enquadramento, fica perfeito. Fora isso, o resultado é analisado, ou seja, à luz daquilo que se propôs, de como propôs analisar, seguiu o procedimento e faz análise. E, na sequência, faz uma ponderação com a literatura. Então, tem um amadurecimento. Uma outra questão que é bastante importante pontuar aqui, de aspectos muito positivos do trabalho, né, professor Ório? E o professor Ório tem essa prerrogativa de um alinhamento muito fino com o curso de Ciências Contábeis, né? Em uma área específica que é pública, mas um alinhamento perfeito. E o trabalho de conclusão de curso, ele tem essa finalidade, né, Luiz Carlos, de mostrar o conhecimento do aluno naquilo que ele aprendeu no curso de graduação, de como ele testa aquilo que ele aprendeu. E você conseguiu fazer, né, atender esse requisito com uma qualidade muito boa, né? Em termos de análise, não deixa nada a desejar. Uma boa conclusão também, porque uma boa conclusão ela resgata o objetivo, resgata a metodologia, apresenta os principais destaques, limitações e pesquisas futuras. Né? Isso não foi apenas, né, o Luiz Carlos e o professor Ório fazendo um checklist do que deveria ter na conclusão. Ele foi, de fato, feito com qualidade. O que eu quero dizer com isso? A conclusão reflete o trabalho. Não há um cansaço do Luiz Carlos a conclusão vai ser feita porque eu preciso concluir o trabalho, preciso finalizar essa etapa também. Não. Houve realmente um cuidado para resgatar o que foi feito. Então, alguém que consultar o seu trabalho pode ir para o resumo, pode ir para a conclusão, vai saber do que se tratou, o que você fez e vai ficar interessado pelo seu trabalho, que é muito importante, né? Uma introdução muito bem feita. Então, assim, é um trabalho excelente, em meu modo de ver. Mas parece que eu combinei com a Joyce, por isso que eu pedi para mostrar, porque não era combinação, não. Né? Estava na parte das minhas anotações. Mas é uma questão, professor Ório, né? E aí também respeitando muito a visão de mundo do professor Ório e do Luiz Carlos, tá? Se vocês consideram que é pertinente as nossas considerações, eu acho que está muito próximo, talvez seja também a nossa visão de mundo, né, Joyce? A gente pesquisa muito próximo uma da outra. Se vocês considerarem pertinente, ótimo, né? Eu também percebo que a pergunta ela está muito sim e não, né? Então, se estão disponibilizando na internet os demonstrativos e sim e não, e você tem um checklist mais abrangente, né? Você não olha apenas se publicou ou não, você olha o conteúdo, você discute o conteúdo, você vê o alinhamento com a normativa. Então, teria que ter uma pergunta que mostrasse, né, como analisar, né? A questão do objetivo também, ele não dá todo o valor para a pesquisa, né? Parece que a gente está alinhando só para uma análise de frequência, você vai além disso,
E os objetivos específicos, que é aí que eu concordo com a professora Joyce, no sentido de que ele parece um procedimento, ele está descrevendo mais o procedimento metodológico do que apresentando uma meta a ser alcançada, né? Objetivo meta. Mas é uma visão de mundo também, né? Tem vários trabalhos científicos que colocam os objetivos específicos muito alinhados com as etapas metodológicas, né? E aí fica muito a critério do professor Ório e do Luiz Carlos, né? Verificarem se é pertinente essas sugestões. As minhas sugestões estão apenas aí. Pergunta, objetivo geral, objetivos específicos. E não é porque eu não li o seu trabalho, Luiz Carlos. Li com muita atenção, gostei muito. Vou fazer questão de que os alunos, tanto de trabalho de conclusão de curso, quanto das disciplinas, as obrigatórias e as optativas, né, professor? Que agora estamos aí testando o primeiro semestre da nossa optativa, né, professor? Leiam, é uma boa referência, né? Nós utilizamos bastante essa abordagem de olhar os portais, né? De olhar o cumprimento das normas de divulgação, e nas disciplinas a gente pede isso para os alunos também. Vai ser com certeza bem referenciado, porque foi muito bem feito, né? Espero que vocês possam publicar o trabalho, né, Luiz Carlos e professor Ório, que realmente está um trabalho muito bem feito, muito bem, foi feito com bastante zelo, né? Na linguagem, na metodologia, no referencial teórico, na análise, é um trabalho de excelência. E a minha né, tentativa de contribuição é aí na pergunta objetivo geral e objetivos específicos. Veja que é muito mais uma questão de forma, tá? Não está ausente nenhum elemento de que você tenha trabalhado. É a forma de expressar. Seria isso, professor Ório e Luiz Carlos. Parabéns pelo trabalho. Muito bem, professora Fabrícia, muito grato pelas suas considerações, pelas suas sugestões, certamente todas muito pertinentes, assim como da professora Joyce, e só de ter passado pelo crivo, né, das duas professoras muito atentas, muito dedicadas e competentes nessa área, nos deixa muito mais tranquilos, né? Então, antes de eu passar a palavra para o Luiz, eu gostaria de aproveitar para dedicar, né, brevemente, para que vocês viram a qualidade do trabalho, é reflexo, né, tanto do esforço que a gente empregou em conjunto, mas muito pelas características, pelas qualidades do Luiz, que é uma pessoa muito dedicada, muito humilde, muito esforçada, né? Que isso é bacana, é muito bom de ser um orientador de um aluno que se dedica, um aluno que ouve com atenção e que faz o que a gente orienta, né? Então, eu quero aproveitar para destacar essas qualidades do Luiz. Então, Luiz, antes de a banca se reunir e deliberar, eu quero abrir a palavra para você, se você tiver alguma consideração final. Bom, não tinha pensado nada nessa parte, mas agradeço muito a cada palavra que foram expressadas. Concordo com todas os pontos ressaltados, tanto da professora Joyce quanto da professora Fabrícia. Eles vão ser, sim, analisados, tá? E quanto ao professor Orion, não foi um trabalho, assim, fácil, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa, mas foi um trabalho que eu gostei bastante. A área da contabilidade pública, para mim, foi muito boa trabalhar. Eu gostei bastante. Não foi um trabalho que em algum momento, eu fiquei cansado, assim, de fazer, ou que eu fiquei insatisfeito com o tema. Desde o primeiro dia, eu fiquei bem contente com a escolha do tema. E queria agradecer a todos pela presença, e especialmente pelo professor Orion, por toda a paciência, pela quantidade de reuniões, que eu acho que já devem ter passado mais de 40, 30 reuniões que a gente, ao longo desse trabalho todo. Agradecer realmente ao carinho, a dedicação que ele teve e a paciência. E é isso.
Ok, Luiz, muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar, antes das deliberações seguintes, até para destacar um aspecto curioso, que toda essa ideia desse tipo de pesquisa, em que se analisa a disponibilização na internet de demonstrativos contábeis, isso surgiu lá pelo ano de 2013, 2014, com um aluno nosso de pós-graduação, um ex-aluno de graduação, o Guilherme Júlio da Silva, que é contador da Prefeitura de Balneário Camboriú. Naquele ano, ele defendeu o trabalho dele de pós-graduação e publicou, e teve o artigo aprovado no 6º Congresso UFSC de Controladoria e Finanças, que foi presidido pela professora Fabrícia, lembra? E foi um artigo premiado como o melhor artigo do Congresso, e na sequência o artigo ele foi publicado na revista que a senhora foi editora, ou que é editora ainda, lá da PUC Peru, né? Contabilidade e Negócios, né? Em língua espanhola. Então... Isso mesmo, é Revista de Contabilidade e Negócios, RCIN, isso mesmo. Isso. Então, olhem só aí a junção, e desde então a gente já teve outros alunos, né, do nosso curso que seguiram desenvolvendo pesquisas, né? E eu acredito que essa temática é pertinente, e eu fiquei bem satisfeito de encontrar um aluno como o Luiz para dar seguimento aí nesses trabalhos, né? Que tem muitas oportunidades para pesquisa. Então, a professora Fabrícia, professora Joyce, vocês acreditam que há necessidade de a gente se reunir numa sala paralela, ou já podemos deliberar? Eu acredito que sim. Dedo para cima ou dedo para baixo? Muito para cima, inclusive. Assim, excelente. Dois dedos para cima. Perfeito. Então, com isso, a banca delibera pela aprovação do trabalho do Luiz Carlos. Naturalmente que devem ser envidados esforços para deixar o trabalho ainda melhor, procurar seguir ao máximo que conseguirmos as sugestões da professora Fabrícia e da professora Joyce. E, com isso, a gente vai aqui encerrar, né? Temos aqui o pessoal se manifestando no bate-papo, parabenizando. E aproveito para lembrar que, se alguém do público tiver alguma pergunta, quiser aproveitar para se manifestar, abrir o microfone, fique à vontade. Ou pode apenas escrever pelo bate-papo. O procedimento, então, da ata, primeiro vai ser a coordenação, né? Então, parabenizamos aí o Luiz pela aprovação, parabéns pelo seu trabalho, tá? Luiz, quebrando um pouquinho o protocolo, parabéns, né? E para quem está ouvindo, consulte mesmo o trabalho do Luiz. Traz boas definições, ele fala de transparência e ele, né, vai falar sobre... Ele dá a definição de transparência ativa, que é o que ele está buscando. Então, ele é muito criterioso em tudo, parabéns. Leiam cada etapa aí que vale a pena. E desejo para você uma linda carreira, né, que você se mantenha assim... sempre prezando pela qualidade dos seus trabalhos, ok? Muito obrigado de coração. Maravilha. Então, muito bem, o pessoal se manifestou aqui no bate-papo, né? Agora, quanto aos procedimentos seguintes, né, os membros da banca eles irão preencher um formulário de avaliação, e cada um encaminhará para a coordenação de TCC. Na sequência, a coordenação vai apurar a média e vai emitir ata, onde todos nós depois seremos comunicados para assinatura, né? Então, nesse momento, pelo que eu estou sabendo, a gente não precisa assinar nada, apenas devemos preencher os formulários, assinar e enviar individualmente para a coordenação, perfeito? Então, não havendo mais nada a ser colocado nesse momento, eu vou encerrar a gravação e dar por encerrada esta sessão.